Fluminense e Bragantino. Fluminense e Red Bull, melhor dizer, né? Não teria Fluminense e Bragantino na Série A esse ano. Tem Fluminense e Red Bull. Se não fosse Red Bull, não tinha Bragantino. De qualquer forma, vamos falar desse jogo em que o Fluminense vem... Olha, dá pra chamar quase que assim de Flu só, porque a quantidade de desfalques que o Fluminense tem, deve ter até desfalque de letra do nome dele. Vamos embora, o jogo é hoje à noite. Tudo que você precisa saber tá nesse vídeo aqui de pré-jogo. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo mundo, aqui, ó, tá vendo essa caixinha aqui? Você tá aqui, ó, ei, você não tá vendo mais minha mão. Então, isso aqui é o YouTube e esse daqui é o canal do YouTube do Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou o tricolor de coração. O seu like e a sua inscrição ajudam bastante. Sabe o que ajuda bastante também? Você assistiu o jogo de hoje, que será esse jogo aqui no Premier e no Sport TV. Esses dois canais vão transmitir a partida entre Fluminense e Bragantino às 8 da noite. Tem jogo do Vasco, acho que às 6, e depois tem jogo do Fluminense às 8. Então ali você já pega ali no ritmo, né, e tal. O Fluminense fecha a rodada, então é importante você assistir. O Sport TV, se eu não me engano, não passa pro Rio, tá? Então é importante, quem tá no Rio é Premier mesmo. Vale destacar que 1xBet, o link tá no primeiro comentário, e você tá vendo aí na tela as odds de Fluminense e Red Bull. Olha, tá interessante o Fluminense. Eu sei que você tá todo medo aí e tal. Abre o site da 1xBet, o link tá no primeiro comentário. Abre por esse link aqui que você me ajuda, né? Não digita 1xBet, não pesquisa no Google não, que isso aí, pô, eles nem sabem que você veio aqui pelo Raiz Tricolor. Clica no link aqui embaixo. Clica mesmo se você não for apostar, clique e depois fecha a aba, né? Só pra poder contabilizar mais um clique. Mas de qualquer forma, vai lá, porque além dessas odds que apareceram aí, né, de vitórias, etc., tem outros tipos de odds também, e tal, de gol no primeiro tempo, etc. Algo que a gente já vem comentando bastante aqui. Mas essa do Fluminense tá realmente interessante, né? Os desfalques fazem com que aumente isso, beleza? Bem, vamos falar do jogo, né? A gente precisa falar da partida, afinal de contas o Fluminense vem cheio, repleto, eu escrevi ali, recheado de garotos e de desfalques, né? Na verdade de desfalques que fazem com que a gente tenha mais garotos na partida. O Fluminense vai iniciar essa sequência agora, é a sequência que a gente pode chamar, entre aspas, de leve. Né, você pode dividir ali na sequência pesada que já foi, tem essa sequência que no segundo turno ela é um pouco mais leve. Aí você pode estar se perguntando, Gabriel, mas no início do primeiro turno você falou que a sequência difícil era de 6 jogos. Tudo bem, mas inverteram os mandos. Então Red Bull e Atlético Paranaense fora de casa estão na sequência difícil. Red Bull e Atlético Paranaense no Rio estão numa sequência um pouco mais leve, mas não necessariamente sequência é fácil, até porque no segundo turno, eu já falei várias vezes, não existe jogo fácil no segundo turno. A única hipótese de um jogo fácil no segundo turno é você pegar o Lanterna que já está rebaixado e já largou o campeonato, e não é o caso do Red Bull. A gente tem Red Bull e Atlético Paranaense no Maracanã, tem Vasco, no Rio de Janeiro, mas é em São Januário, e a gente sabe que já deu merda, mas tudo bem, né? E tem Atlético Goianiense em Goiás de novo. Mas então, assim, são times que a gente tem total possibilidade de ganhar e que a gente é favorito, né? Acho que tirando o Vasco e São Januário, até pela rivalidade, pelo histórico, todos os outros jogos a gente é favorito porque vem jogando a parte de cima da tabela. Fechando essa rodada hoje, tem Fluminense e Bragantino, ou seja, o Fluminense e o Red Bull se enfrentam como última partida da rodada. Flamengo e Grêmio foi adiado, né? Não jogaram nessa rodada, mas enfim, isso não interfere tanto, porque mesmo se o Fluminense perder o jogo, ou seja, o pior resultado possível, né? Seria uma das piores derrotas do campeonato, o Fluminense ainda mantém 6 pontos de diferença para o 9º colocado, que é o Fortaleza, que tem o mesmo número de jogos. Ou seja, a gente está com uma distância confortável entre o 8º e 9º, que mesmo se acontecer uma tragédia, a gente mantém. O problema é, eu não quero não ser 9º colocado, eu quero ser 3º, 4º, eu quero ir para Libertadores direto, eu não quero ficar brigando por vaga na pré-Libertadores que abriu por causa de outros times. Então assim, vamos ganhar para a gente ir para o G4. Ganhando, o Fluminense está no G4, ele entra no G4, mas ele garante o G6, né? Porque Palmeiras e Grêmio que estão atrás dele podem passar com os jogos atrasados que eles têm, mas são 2 times e a gente garante que está no G6 pelo menos. Enfim, para tentar essa vitória, a gente tem que falar de bola em campo. Olha, eu vou ser sincero com vocês, eu perdi a conta do número de desfalques do jogo de hoje, tá? Eu perdi a conta, são muitos, mas basicamente, se eu não falei um nome aqui, tirando, acho que tem 2 nomes que talvez você sinta falta de eu mencionar, né? Luiz Henrique
e Luiz Henrique e Paulo Henrique Ganso. São 2 jogadores que vão ficar no banco e que não são desfalque. Tá? Essa é a intenção. Todos os outros, se eu não mencionei, muito provavelmente esse cara tá com Covid, tá lesionado, tá com alguma coisa. Mas bem, vamos lá. Para suprir as 4 ausências entre os volantes, bem, o Fluminense vai contar com 3 jogadores com menos de 20 anos, né? O que seria um sub-20 ainda. Os que provavelmente serão titulares, Martinelli e André, e o volante Nascimento. Desses 3, 2, né? Apenas André já jogou pelo profissional do Fluminense, os outros 2 não jogaram. Para suprir o problema da lateral esquerda, 3 ausências da lateral esquerda, a gente deve ir com um jogador improvisado por ali. Ou seja, o Odair Hellmann foi obrigado a mexer onde ele normalmente não mexe. Não vinha mexendo. A volância para ele era Dodi, Hudson e acabou. Às vezes ele precisava colocar um Iago, etc., mas acabou, era isso. E aí do nada ele perdeu tudo. A lateral esquerda, com o Danilo Barcelos deu tão certo, desde o jogo contra o Sport, ele só não atuou em uma partida, aliás, desde o jogo contra o Corinthians ele só não atuou contra o Sport e tal. Problema também, meu amigo. Ó, agora tá fora, vai ter que dar outro jeito e não tem nenhum reserva imediato. Então, assim, são muitos problemas. O Odair Hellmann foi obrigado a mexer nessa parte que ele não costumava mexer e na parte que ele rodava direto, que é o ataque, que muda todo o jogo. Ele provavelmente deve repetir a escalação da última partida, já que ninguém teve problema dessa vez. Beleza? Vamos pra escalação. O único problema, na verdade, que tem no ataque, tá escrito ali pra eu lembrar, é Fred fora, mas esse problema já vinha acontecendo há um certo tempo. Beleza? Vamos pra escalação. No gol, Marcos Felipe. Finalmente eu não vou precisar aqui fazer uma aberturinha falando que Muriel é um problema e etc, que tem que sempre destacar. Não, Marcos Felipe, titular, Muriel com Covid. Calegari na lateral direita, Matheus Ferraz na zaga, Lucas Claro na zaga, Igor Julião improvisado na lateral esquerda. Lembrando, 3 laterais esquerdos do Fluminense, os 2 do profissional e o do sub-23, o principal, né, o Guilherme, estão com Covid. No meio de campo, André e Martinelli, uma volância aí com média de idade de 19 anos, Nenê um pouco mais à frente, aí o quarteto ofensivo, o mesmo que jogou contra o Internacional, né? Nenê, Luca, Wellington Silva e Marcos Paulo. Bem, é importante destacar 2 coisas sobre essa escalação, né? Talvez você já tenha percebido. A primeira que você não tem como ter percebido porque eu não falei ainda, é que no banco a gente vai ter também muitas novidades, muitas. No banco a gente tem Frazan, voltando a ser relacionado para um jogo, ele que teve um problema sério no joelho, já atuou pelo Sub-23 contra o próprio Red Bull Bragantino e volta agora a ser relacionado para uma partida do profissional. Frazan voltando a ser relacionado, Fernando Pacheco também teve Covid, voltou a treinar essa semana, volta a ser relacionado para jogos, é uma opção ali para o ataque, de repente para o segundo tempo. E 3 jogadores, assim, um já está acostumado, né? Luan Freitas, que é jovem também, dessa mesma geração aí, que está com 19 anos, relacionado para a partida. O Dani Bolt, Daniel Lima, lateral, também relacionado. E o outro é o Pedro Rangel, o atual goleiro do Sub-20, foi relacionado junto com o João Lopes, que é o do Sub-23, para a partida para ser banco do Marcos Felipe. O segundo ponto que eu queria falar, também que vale esse destaque, é com esse time do Fluminense, a gente identifica 7 jogadores que são da base, são de Xerém e são revelados pelo Fluminense como titulares, em diferentes idades, né? Só 4 dos titulares não são vindos de lá. São eles Lucas Claro, Nenê, Luca e Matheus Ferraz. Ou seja, a dupla de zaga, Nenê e Luca, são os únicos que não são formados pelo Fluminense, né? Você pega todos os jogadores são, o que deixa a torcida muito feliz. Agora tem que jogar bola também, né? Vamos render. Bem, o Red Bull eu tive uma dificuldade, prometo que vai ser provavelmente a única vez que isso vai acontecer, que foi achar um youtuber que torce pro Bragantino. Infelizmente não consegui achar, por isso não teremos aquele bloquinho com informações do Red Bull. Mas assim, eu tenho visto, né, uma análise ali rebatida do Red Bull e etc. E bem, dá pra dizer que eles vêm numa crescente muito grande, desde a 16ª rodada, lembrando, essa é a 23ª, eles só perderam para o Grêmio, e por 2-1, Grêmio que vem ganhando de todo mundo, e conseguiram resultados como empate contra o Flamengo e vitórias contra o Sport, vitória contra o Bahia, uma senhora vitória por sinal, contra times que estão abaixo dele nesse momento na tabela, ou seja, é um time que vem numa crescente. É um bicho-papão? Não, mas também não é bicho morto, não. O Fluminense está enfrentando um time de meio de tabela que lembra muito, guardado, não estou falando de estilo de jogo nem nada, mas o que a gente pegou de Fortaleza.
E assim, dessa vez está em casa, o Fluminense tem... Esse é o jogo que o Fluminense tem a obrigação de ganhar. E se tudo der errado, expulsão no primeiro tempo, alguma coisa assim, tem a obrigação de pontuar. O Fluminense não pode sair derrotado pro Red Bull hoje no Maracanã. Isso seria uma ferida difícil de cicatrizar e uma ferida que, inclusive, a gente não tem nesse Brasileirão ainda, né? Talvez a ferida mais parecida com essa seja a derrota pro próprio Red Bull lá no primeiro turno. Não queremos repetir isso. Pendurados, né? Todo mundo sempre pede para falar os pendurados. A gente tem alguns que não jogam, como Iago, Michel Araújo, mas tem 4 que jogam, e Nino também não joga, outro pendurado que não joga. Mas tem Wellington Silva, Igor Julião, André e Nenê, os 4 titulares, provavelmente estão pendurados, tomaram o amarelo, não jogam no próximo sábado contra o Atlético Paranaense. A arbitragem da partida eu vou passar bem rápido, porque será feita pelo Diógenes José Padovani de Andrade, do Espírito Santo. Bem, eu não conheço, ele nunca apitou um jogo do Fluminense, segundo o Flusão.info, então eu, sendo bem sincero, assim, não tem nem referência para dar dele, porque eu não conheço o árbitro, ele nunca apitou o jogo do Flu. Então, torçamos para que faça uma boa arbitragem. Logo após a partida, acabou, apito final. Que bosta de assovio, né? Mas enfim, apitou final na hora, assim mesmo, é sério. Apitou... 10 segundos depois, já tá recebendo a notificação quem é inscrito aqui no canal, de live aqui no canal. E aí eu gravo a Análise Pocket, se você quiser ver a Análise Pocket logo assim, você abre pra ver e depois eu interajo com vocês através de superchat, de mensagem de membro, mensagem no chat, beleza? Saudações tricolores, quero abrir, se a gente ganhar, eu abro falando uma frase em outro idioma. Vou fazer um negócio legal aí. Tomara que eu lembre disso e tomara que a gente ganhe. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu!